Dando continuidade aí, pessoal, ao mercado de trabalho, nós temos aqui algumas atividades do enfermeiro, tá? Então, vocês vão ver algumas atividades, né? Lembrando que nós podemos ter outras mais, tá? Depende da área, né, que a gente tem a oportunidade, né, de trabalhar. Então, o enfermeiro, ele pode admitir os pacientes, fazer anamnese e exame físico, tá? Diagnóstico, prescrição e evoluções de enfermagem. Esses pontos aqui vocês irão fazer dentro da consulta de enfermagem, que é uma consulta onde o enfermeiro, né, somente ele faz. O técnico e o auxiliar não realizam a consulta de enfermagem. Esses pontos, eles são pontos do que a gente chama de SAE, que eu até já falei para vocês sobre isso, SAE, S-A-E, Sistematização da Assistência de Enfermagem, onde o enfermeiro ele vai trabalhar essa SAE na consulta de enfermagem, desenvolvendo esses pontos aí, que é a admissão, anamnese, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem, tá? Vocês irão aprender esses pontos bem direitinhos aí no 4º semestre. Recepção, orientação e treinamento de funcionários novos. Tá? Nós temos que treinar os funcionários que estão chegando para que eles se adaptem às rotinas da instituição. Avaliação de desempenho da equipe de enfermagem, nós temos que avaliar a equipe, nós temos que ver onde é que a gente pode, enquanto a equipe pode estar melhorando, né? Se a gente não consegue, por exemplo, percentual de vacina, então a gente tem que fazer estratégias que avaliar onde é que a gente pode estar atuando melhor. Supervisão de auxiliares de enfermagem e enfermeiros e técnicos também, né? Organização de escalas de trabalho, tarefas e folgas, isso aí, né, na parte administrativa. Solicitação de avaliação das equipes médicas e consulta de enfermagem, né, que como a gente falou aí no primeiro ponto, é uma atividade privativa do enfermeiro. Visita e avaliação diária aos pacientes, que pode ser aí dentro do home care, pode ser dentro da estratégia de saúde da família, onde a gente faz visita domiciliar. Atividades de educação em saúde, seja individual, seja em grupo. Individual, nós com o nosso paciente, né? Em grupo, quando a gente está dando uma palestra, uma orientação a um grupo de pessoas, né, de pacientes. Orientação de pacientes e familiares quanto a exames, procedimentos e rotinas dos serviços de saúde. Essa orientação, né, ela não é só realmente ao paciente, ela vai ser também ao familiar, principalmente se esse paciente ele não puder cuidar dele mesmo, né, se for um paciente vulnerável, tá? Então, lembre-se que nossa assistência ela vai do paciente, da família e da comunidade. Por isso que nós temos que ter uma visão holística, que é uma visão do todo. Coordenação de reuniões com a equipe de enfermagem para avaliar o grupo, estimular, orientar e propor melhorias, né? Nós somos supervisores da equipe de enfermagem, então nós temos que estar fazendo essas reuniões para melhoria da nossa assistência. Se nós formos coordenadores ou diretores, né, chefes de algum setor, nós temos que estar trabalhando aí, além da equipe de enfermagem, né? Nós vamos trabalhar aí com profissionais de saúde em geral, participação em reuniões da equipe de saúde e conselhos de saúde, tá? Quando vocês aprenderem saúde coletiva, vocês vão ver que nós temos os conselhos de saúde, que é formado 50% por profissionais de saúde e gestão, tá? E nós enfermeiros temos que fazer parte dessas reuniões dos conselhos de saúde, porque é onde a comunidade ele busca melhorias, né, para eles mesmos, solicitação e controle de medicamentos, tá? Principalmente aí dentro da estratégia de saúde da família, onde lá, né, na área realmente nós não temos um farmacêutico, né? O farmacêutico geralmente é do município, que providencia as medicações para a estratégia. Então, dentro da estratégia, nós temos que ter esse controle. Dentro do posto de enfermagem, nós temos que ter esse controle. Coleta e encaminhamentos de exames, né? Nós podemos estar coletando e prescrevendo exames.
coleta de sangue em pacientes com catéter central, revisão e encaminhamento de materiais para consertos e solicitação de materiais. Essa questão dos materiais, a gente vai estar sempre em contato com a central de material esterilizado para que a gente, né, possa ter os melhores materiais, né, de forma estéril para que o nosso paciente seja bem assistido. Tá? Cuidados com nutrição parenteral e enteral, instalação e cuidados com quimioterapia, punções de acesso venosos, calibrosos e portisquetes, imunizações, campanhas de vacina de gripe, rubéola, poliomielite, dentre outras, né, campanhas de vacina. Introdução das sondas. Lembrem-se que a introdução de sondas é atividade do enfermeiro, não é atividade nem do técnico, nem do auxiliar de enfermagem, apesar de nós vermos eles realizando essas atividades, mas não é atividade dele, nem do técnico, nem do auxiliar. É atividade privativa do enfermeiro, tá? Então, sonda nasoentérica, sonda nasogástrica, sonda vesical de alívio e sonda vesical de demora. Outras atividades: atendimento pré-hospitalar em acidentes, locais públicos ou residenciais, né? Ou residências. É a questão aí, certo? Que ele pode ir junto com a equipe, né? Aí nós temos o SAMU. Curativo de maior complexidade técnica, né? Nós vimos dentro daquele artigo da resolução, né, que cuidados com maior complexidade técnica e pacientes graves com risco de vida são atividades privativas do enfermeiro, tá? Porque nós trabalhamos ciência, nós pagamos anatomia, nós pagamos fisiologia. Okay? Trocas de cânulas de traqueostomia, fechamento de balanço hídrico, né? Esse balanço hídrico aí é a ingestão de líquidos e a saída desses líquidos, verificação de glicemia capilar, instalação de pressão venosa central, que é o PVC, instalação drenagem de tórax, troca frasco de dreno e curativo, verificação de sinais vitais e elaboração e execução de projetos de pesquisa, ok? O enfermeiro, ele tem desempenhado um papel coordenador do trabalho dos demais membros da equipe de enfermagem e saúde, sendo muitas vezes visto como um profissional que determina e supervisiona as atividades executadas, assim como alguém que centra seu trabalho predominantemente em atividades administrativas, distanciando-se de sua função principal, que é o gerenciamento do cuidado a ser prestado ao paciente. O que é que isso quer dizer? Dentre as muitas funções, né, que nós podemos realizar, que a gente citou aí, né, nos slides anteriores, como outras que não estão no slide, tá? Nós também passamos muito tempo com atividades administrativas, preenchendo protocolos, preenchendo as documentações que são necessárias para encaminhamento do paciente, para solicitação de exames, para se trabalhar com agente de saúde, para se buscar materiais, tá? Então, pessoal, aquilo que eu falei, nós, quando buscamos uma área dentro do mercado de trabalho, a gente muitas vezes não fica só naquela área, né? Nós abraçamos outras áreas aí, como no caso, né, a administração e a assistência, elas estão sempre juntas. Em uma unidade hospitalar porque eu quero dizer, aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês sobre isso. Ó. Em uma unidade hospitalar de internação, 36,1% corresponde às atividades administrativas, 32,5% às atividades assistenciais, 27,3% às atividades relacionadas ao sistema de informação e 4,1% às atividades educativas. Organizar, preencher e tramitar papéis foram as mais realizadas, representando 12,7% do total das administrativas, tá? Então é isso, eu quero que vocês vejam que
nós estaremos sempre adentrando em outras áreas. Tá? Então, aquelas 4 áreas que eu mostrei para vocês, a função assistencial, a função administrativa, a função de ensino e a função de pesquisa, elas vão estar interligadas porque nós, como profissionais, podemos adentrar em outras. E para isso, pessoal, para que a gente possa adentrar no mercado de trabalho, nós precisamos ser competentes, tá? E daí, a gente vai falar agora um pouquinho sobre competência e liderança, para a gente encerrar o nosso conteúdo de mercado de trabalho. Então, competências gerenciais do enfermeiro. Ter competência é estar relacionado com as características individuais que permitem um bom desempenho. E ser competente é o desempenho satisfatório numa determinada tarefa. Então, na realidade, nós precisamos ter competência, tá? A gente busca essa competência através de cursos, né? Através de qualificação da nossa área de trabalho, tá? Buscando melhorias para nós, né, enquanto conhecimento, tá? Então, são características individuais. Ter competência, né, é o meu desempenho, sou eu sabendo o que eu estou fazendo. E ser competente é quando eu estou satisfeito naquilo que eu estou fazendo, tá? Quando eu sei que de acordo com os meus conhecimentos, eu posso desempenhar isso, tá? Posso desempenhar essa função, posso desempenhar esse procedimento. Tenho segurança no que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou estar satisfeito com aquilo e vou ter, né, um resultado satisfatório, ok? A competência, existem alguns tipos de competência, tá? Temos a competência comunicativa, que é a capacidade de expressão e comunicação, desenvolvendo a prática do diálogo, o exercício da negociação e a comunicação interpessoal, certo? Por que eu trouxe esses tipos de competências para vocês? Porque para ter competência e ser competente, nós precisamos desenvolver esses tipos de competência. Então, dentro da nossa profissão, nós precisamos nos comunicar, tá? Nós precisamos informar o nosso paciente, nós precisamos dialogar com o nosso paciente, nós precisamos, se a gente não puder exercer esse procedimento, orientar com relação a essa medicação, a essa cirurgia e tal, mas a gente tem que encaminhar esse paciente para quem possa fazer, para quem possa orientar, para que ele possa ser melhor assistido, para que ele busque os seus direitos, tá? Então, essa comunicação, essa negociação, ela tem que ter tanto com o nosso paciente quanto com a equipe em que a gente trabalha. Eu não posso ficar calado diante de uma infração de um colega, tá? Que aquilo está trazendo malefícios para o nosso paciente, tá? Então, essa comunicação, ela tem que existir. Outra competência que nós temos é a competência do cuidado. É a capacidade de integrar com o paciente, considerando suas necessidades e escolhas, valorizando a autonomia para assumir sua própria saúde, a participação da concepção de saúde como qualidade de vida, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos que trabalhar com o nosso paciente a questão do autocuidado. Nosso paciente, ele tem autonomia, tá? Sobre ele mesmo. Então, ele tem suas escolhas, tá? Essas escolhas devem ser aceitas, né? Se for uma escolha que a gente sabe que não é salutar para o tratamento daquele paciente, a gente tem que realmente, né, tentar convencer o paciente, né, de que ele necessita daquele procedimento, necessita daquela medicação, necessita daquela cirurgia, ou seja, daquela assistência, tá? E a gente tem que ensinar o paciente a ser responsável pelo autocuidado, ser responsável por ele mesmo, certo? Para que ele tenha também responsabilidade sobre a sua qualidade de vida, tá? A questão de ser fumante, a questão de fazer uso de álcool, né, de ter uma vida sedentária. Então, tudo isso o paciente tem que ver como escolhas
né, para uma boa qualidade de vida. Isso tem que ser mostrado para a gente, mas o paciente, ele tem autonomia sobre ele, tá? E nós temos a competência organizacional, que é a capacidade de autoplanejamento, de auto-organização, de estabelecimento de métodos próprios, de gerenciamento de seu tempo e espaço, desenvolvendo a flexibilidade no processo de trabalho. Então, é a organização do meu ambiente de trabalho, a organização da minha rotina. Eu não posso deixar os meus afazeres para que outro colega que vá assumir o plantão faça. Não posso estar direcionando minhas atividades que são privativos do enfermeiro para que o técnico e o auxiliar as desempenhem. Tá? Então, eu tenho que ter uma organização da minha rotina, do meu trabalho, para que eu possa desempenhá-lo e fazer todas as minhas atividades diárias. Tá? Competência de serviço é a capacidade de compreender e se indagar com os impactos que seus atos profissionais terão, direta ou indiretamente, sobre os serviços ou usuários, ou ainda de que forma os clientes ou usuários são beneficiados. Tá? Então, veja que o meu serviço ele é voltado para o paciente. Tá? Então, eu tenho que trabalhar da melhor forma possível para que o meu paciente seja bem assistido.